Amém. Vamos iniciar aqui nossa aula. Feche seus olhos, vamos orar para que o Senhor possa nos dar espírito de revelação, dessas realidades da palavra, em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, nessa noite, agradecemos ao Senhor Jesus, agradecemos, ó Pai, pela tua unção, pelo teu Espírito, Pai, que foi derramado em nossos corações. Pai, sabemos que por conta disso podemos ter revelação da sua volta, revelação da tua palavra, para que nós possamos nos levantar nesses dias com amor pela sua vinda, Pai, como vencedores, ó Pai, Senhor, para, ó Pai, Senhor Jesus, vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para desfrutarmos, ó Pai, Senhor, da herança e também da recompensa em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos falar sobre o arrebatamento e a volta de Jesus. Essa é a nossa última matéria do Maturidade. É uma matéria muito importante. Muitos cristãos desconhecem, têm dúvida a respeito disso e sabem meramente, muito superficialmente, a respeito da volta de Jesus e o que vai se suceder, Então, assim, é algo muito importante que você precisa saber, e eu creio que você vai ser cheio de revelação de vida no seu coração nessa noite, hein? Então, assim, nós falamos já sobre a visão dos vencedores, Foi uma das matérias que nós tivemos há pouco tempo atrás, Você entendeu, que você foi chamado para ser um vencedor. Você entendeu que existem dois tipos de cristãos, Aqueles que são... Existe o crente espiritual e o crente carnal. Existe o vencedor e existe o derrotado. Existe o cristão maduro e o cristão imaturo. O Senhor nos chamou para sermos maduros e em sua graça Ele nos capacita, para nós vivermos, de acordo com essa realidade. E nós falamos também que o cristão vencedor, ele é aquele que não só desfruta da herança, mas ele faz com que essa herança se torne uma recompensa. E aproveitando esse gancho, e trazendo esse assunto da recompensa, a recompensa está completamente ligada à volta de Jesus, Porque a palavra de Deus diz que Ele vai nos recompensar quando Ele voltar. Então, na volta de Jesus, e Ele vai voltar, Ele nos prometeu isso, a palavra diz que Ele vai nos recompensar. Então a recompensa vai ser dada lá na vinda dEle. E tem alguns aspectos que tem a ver com isso. Então é importante você estar ciente e saber a respeito da volta de Jesus, se você almeja ser um vencedor. Amém? Então, assim, nós não vamos nos aprofundar muito nesse conteúdo, porque realmente é algo muito extenso. Não vou dizer muito extenso, mas vou dizer extenso, E também não vou dizer que é complexo, porque, claro, tem sua complexidade, mas à luz da palavra, e eu já recomendo desde já os irmãos, se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, adquira o livro do pastor Aloysio, Apocalipse Sem Mistério. Eu sei que tem para vender na Amazon, Eu acho que tanto o formato físico, tanto o livro, quanto o e-book. Então você pode adquirir esse livro e você vai se aprofundar no conhecimento, sobre isso. Nós não temos muito tempo, então assim, nós vamos falar de forma mais resumida, mas se você quiser se aprofundar mais nos símbolos, nos significados, eu recomendo você a ler esse livro. Nós vamos mais dar um panorama geral, e focado, no vencedor, focado na recompensa. Amém? Então, introduzindo aqui. Então, basicamente o tema que nós vamos falar está no livro de Apocalipse, E então, assim, se você não conhece muito, você está caminhando agora, Apocalipse é o último livro da Bíblia e ele fala sobre o fim dos tempos. Então, assim, as pessoas criam uma mentalidade a respeito desse livro. Eu já vi pastores conhecidos na televisão, celebridades, para falar a verdade,
dizendo que não lê Apocalipse porque é um livro muito complexo. Você imagina só, né? Um cara, um pastor, e ele não lê o Apocalipse porque ele não entende o que vai ser das ovelhas dele, né? Então, assim, existe essa nuvem, essa ideia no meio do povo cristão, que Apocalipse é um livro complexo. E muitos até desmotivam as ovelhas de ler, mas você deve ler. Na verdade, o próprio significado de Apocalipse, o significado original é revelação. Então, Apocalipse significa revelação. Então, não é o livro dos mistérios, é o livro da revelação. É o livro onde o Senhor está mostrando, né, para você como vai suceder o final dos tempos e qual vai ser o destino, né, de cada um de nós, né? Então, outra coisa que gera, né, muitas pessoas se sentem confusas, né, ao ler e estudar o livro, e outras pessoas acham que é um tema, e esse é o sentimento que elas têm, né, de filme de terror, né? Então, assim, existem muitos filmes aí de Hollywood, né, que abordam o tema, alguns até são bem parecidos com a palavra, expressam bem o que o livro diz, o que nós entendemos como igreja. E é legal, você pode assistir, né? Mas muitas pessoas veem mais como... Claro que no filme lá vai ter toda uma encenação, vai ter toda uma emoção, e aí vai mostrar lá o diabo, o anticristo. E muitas pessoas acabam gerando um senso de filme de terror e um senso assim, de filme de suspense, né? Enquanto, na verdade, para nós cristãos, o Apocalipse é um motivo de esperança, né? Então, para nós é a volta de Jesus, é o que nós mais desejamos, é o nosso anseio, né? Jesus vai vir, vai nos recompensar, nós vamos habitar com Ele, nós vamos estar com Ele, né, morando nas regiões celestiais, nós vamos reinar com Ele sobre a terra. Então, para nós, não é um motivo de medo, para nós, na verdade, é a solução, porque um verdadeiro cristão, o que ele mais quer, de fato, é estar com Jesus, né? Então, Apocalipse para nós é motivo de esperança, sabe? De alegria, saber que nós não vamos passar por essas situações todas, se de fato você é um vencedor. Amém? Então, assim, só introduzindo esse tema, eu quero falar um pouco, de forma resumida, da linha do tempo. Como que vai acontecer os fatos? Não vou conseguir aprofundar para você, nós temos pouco tempo. Essa linha do tempo é uma linha do tempo reduzida e tem vários assuntos nesses entre tempos aí que são abordados no livro de Apocalipse durante toda a palavra. Então, assim, é algo bem extenso, né? Para você ter ideia, eu estudei isso como uma matéria de seminário e foram semanas e semanas estudando sobre o livro, né? Mas para falar para você de forma resumida a respeito da linha do tempo, né, de Apocalipse, então, olha ali no começo, nós estamos hoje, né? Essa aqui é a linha do tempo. E hoje, o que acontece hoje? Hoje nós vivemos os sinais, né, da volta de Jesus. Se você parar bem e estudar Apocalipse, você vai ver que os 4 cavaleiros do Apocalipse estão andando sobre a terra e de fato você vê esses sinais, guerras, rumores de guerras, né? E nós vamos falar também mais lá na frente outros sinais muito específicos da volta de Jesus que cada dia se concretizam mais, e um deles é Israel, a nação de Israel está estabelecida, né? E Israel, nós dizemos que é o relógio de Deus, né? E tudo que Israel tem vivido nesses dias, né? E o fato dela se estabelecer como nação vai nos mostrando que cada dia mais nós estamos realmente próximos do fim. Se você não sabe, lá Israel foi reestabelecida como nação, se eu não me errar a data agora, 1967. Então, assim, se você for pensar em termos de história bíblica, é muito recente. Então, pessoas que tentavam interpretar a Bíblia antes desse tempo tinham elementos que ainda faltavam, e são elementos que estão presentes para nós. Outro sinal que eu posso adiantar para você, lá na frente a gente vai aprofundar, é
o templo, a construção do templo, né? Então hoje não existe o templo ainda. E a palavra fala que no meio da grande tribulação, nós vamos falar sobre isso, o anticristo vai profanar o templo. Então, para que ele possa profanar o templo, você precisa que o templo esteja lá. Então, assim, e existe na verdade grandes rumores e conflitos, porque o local onde o templo vai ser construído é exatamente onde está aquela cúpula da Doma Dourada, agora eu não lembro o nome, mas todo como é que chama? Cartão postal de Israel, hoje em dia nem usa mais isso, né? Mas se você procurar uma foto de Israel aí no seu Google, vai mostrar lá, a cúpula da Doma Dourada, né? Que é ali na verdade é uma sinagoga árabe, né? Porque os árabes dominaram ali, eles fizeram aquilo lá, eles têm um lugar como um lugar sagrado, mas na verdade ali é o lugar do templo. E esse conflito todo que existe hoje, essa tensão entre Israel e Palestina, né, são sinais do final do tempo. E, na verdade, eles já têm todo o material da construção do templo preparado, né? E tem algumas pessoas que dizem que se em 4 dias, se eles derrubarem aquela doma, aquele templo que eles têm lá, né, aquela sinagoga, eles conseguem reconstruir o templo de Salomão em 4 dias. Então, assim, isso é uma coisa que pode acontecer do dia para a noite. Então, por isso que a gente precisa ficar atento às coisas que acontecem em Israel. Então, assim, esse é o tempo de hoje. Nós temos os sinais da volta. Esses sinais, né, eles vão culminar em algo que nós vamos aprofundar bastante, inclusive está no nosso tema, que é o arrebatamento dos vencedores. Então, assim, nós vamos aprofundar um pouquinho mais à frente aqui, né, o primeiro passo que nós vamos dar, falando a respeito do arrebatamento. Existem cristãos que creem no arrebatamento, cristãos que não creem, nós vamos ensinar como que nós cremos. Mas nós cremos que os vencedores serão arrebatados. Então a igreja que está qualificada, que está madura, né, que virou um vencedor, como nós falamos lá na última matéria, a visão dos vencedores, o Senhor vai arrebatá-los, né, e eles não vão estar aqui para passar por esse grande período da grande tribulação e tudo isso que vai acontecer. Então, assim, uma das recompensas de você ser um vencedor. Lá em Apocalipse, principalmente nas cartas, né, Jesus fala isso, né? Eu vos darei a estrela da manhã, isso aponta para o arrebatamento, né? E vários outros textos aqui falam a respeito disso, nós vamos nos aprofundar. Mas nós entendemos que quando isso vai acontecer, não existe data específica. Jesus falou, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, só Deus sabe. O que nós temos são os sinais, por isso nós precisamos ficar atentos aos sinais. Agora, quando isso acontecer, o plano, né, da sequência vai estar bem estabelecido das coisas que vão acontecer. Então, assim, logo na sequência do arrebatamento dos vencedores, começa o princípio das dores. Jesus fala lá em Mateus 24, nós vamos usar muito esse texto para estudar, onde vão acontecer muitos sinais no céu, sinais na terra, tudo isso aponta para catástrofes naturais, né? Então, assim, muitos sinais vão acontecer. Quando esses sinais acontecerem, eles vão culminar no período que a palavra chama de grande tribulação, né? Alguns textos falam mil e tantos dias, não lembro agora especificamente o número, mas a palavra fala que serão 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra. Então, assim, esse período o anticristo vai estabelecer seu governo. Os cristãos que não foram arrebatados, porque não foram vencedores, olha o benefício de você ser um vencedor. Eles vão ser perseguidos, eles vão passar por perseguição durante todo esse tempo. A palavra fala que o Senhor vai guardar, vai dar repouso para eles, Deus vai arrumar uma forma para que seus servos nesse tempo sejam guardados. Só que a palavra fala que os cristãos serão perseguidos pelo anticristo, que vai se levantar, vai estabelecer um governo mundial. Isso é um outro sinal nos dias de hoje, porque
já se fala muito, né, e principalmente agora na pandemia, sobre esse estabelecimento de um governo mundial. Isso é muito alarmante, né? É mais um sinal para nós. Então aí nesse período aí, que se chama Grande Tribulação, a palavra fala que vai haver 3 anos e meio de paz, e ali vai ser um ano assim, esse governo do anticristo vai se estabelecer, vai tudo muito bem, a economia vai bem, agora o mundo está perfeito, etc. Mas na metade desses 3 anos, desses 7 anos, lá, quando completar 3 anos e meio, a palavra fala que eles vão fazer um acordo de paz com Israel, né? Então, que é uma outra figura aqui no Apocalipse também, né? A nação de Israel. E no meio desses 7 anos, o anticristo vai romper esse acordo de paz. E aí ele vai começar a perseguir a igreja, vai começar a perseguir os judeus. E aí vai acontecer 3 anos e meio de guerra. E aí você vê os relatos lá em Apocalipse de coisas que vão acontecer. 1/3 da humanidade sendo dizimada por catástrofes naturais. E você vai ver várias coisas acontecendo nesse período. Ali você vai ver à medida que você estuda Apocalipse. Terminando esses 3 anos e meio, né, de guerra, fechando esse período de grande tribulação de 7 anos, vai acontecer o que a palavra chama de Armagedon, né, que é quando Jesus vai voltar. Então ali, Jesus, ele arrebatou os vencedores, e aí vai passar todo esse período de 7 anos, e no final desses 7 anos, Jesus vai voltar para estabelecer seu reino sobre a terra, né? A palavra fala que ele vai surgir lá em Jerusalém, ele vai estabelecer seu governo ali, vai haver uma grande guerra, que é a Guerra do Armagedon, nós vamos falar um pouco sobre isso. E aí o Senhor vai estabelecer o seu reino milenar aqui na terra. Então, você vê como alguns cristãos têm um conceito equivocado, né? A Bíblia nos mostra que o reino nós temos o costume de falar que nós vamos para o céu. De alguma forma nós vamos para o céu, sim. Mas na verdade a palavra fala que Jesus virá para estabelecer o seu reino aqui na terra. E os cristãos vencedores, os aprovados, vão reinar com ele durante o período de 1000 anos. E tudo isso eu estou te falando aqui, você não precisa acreditar em mim não. Depois eu vou te mostrar os textos da palavra para você firmar isso. E aí durante esses 1000 anos Jesus vai reinar. No final desses 1000 anos, a palavra fala que o diabo será solto, porque ele vai ser preso, né, nessa guerra do Armagedon. E aí vai tentar se rebelar contra Deus de novo. Jesus vai pegar o diabo, lança no lago de fogo de enxofre. E aí todos os mortos ressuscitam, todos aqueles que morreram sem Jesus, porque os que morreram e eram cristãos já ressuscitaram lá atrás, vão ressuscitar, vai haver um grande trono branco. Todos os seres humanos de toda a história, de toda a era, serão julgados para saber se o nome deles está escrito no livro da vida. Se não estiver, ele vai ser lançado no lago de fogo de enxofre. E aí então, após isso, a palavra fala que vai startar uma nova era, né? Vai encerrar esse período de reino de Jesus. E a palavra fala que vai haver um novo céus e nova terra. E a nova Jerusalém, que é o santuário de Deus, vai descer dos céus, né? E vai haver ali nós não conseguimos visualizar naturalmente falando isso, mas vai haver ali uma junção entre a nova Jerusalém e a terra, e nós vamos habitar com Deus para sempre. É claro que é muito difícil nós imaginarmos algo assim, né? Às vezes quando eu fico imaginando, eu fico lembrando daquele filme Interestelar, não sei quem já assistiu, né? Do Christopher Nolan, né? Quando eles conseguem descobrir como mexer na questão do tempo e do espaço lá. É bem interessante lá. Eles têm uma plantação dentro de uma nave lá, mas o espaço físico, na verdade, ele é volátil, assim, é algo muito doido. Se você não assistiu, assiste, é um filme muito bom. Eu fico imaginando algo mais ou menos assim. E daí pra frente só pra frente, como diz o ditado, né? Daí pra frente é eternidade, porque nós estaremos com ele eternamente. Então, assim, tudo isso que eu te falei agora está retratado lá em Apocalipse. Se você
ler, você vai ver essa sequência lá, né? E alguns outros textos acabam fortalecendo esses princípios, amém? Então a gente não vai conseguir abordar tudo, mas vamos entrar aqui no conteúdo da apostila, lembrando que a gente está na apostila vermelha. Então assim, falando sobre a volta de Jesus, né? Então existem muitas discussões teológicas no meio cristão. Uma das discussões mais famosas é a respeito da volta de Jesus, né? Os teólogos e os cristãos chamam esse conceito, né? Alguns que creem que a igreja vai ser arrebatada chamam pré-tribulacionistas, né? Por que pré-tribulacionistas? Porque eles creem que a igreja não passará pela grande tribulação, ela vai ser arrebatada antes. Existe fundamento bíblico para isso? Sim. Aí existem também os pós-tribulacionistas, né? Que são aqueles que creem que toda a igreja vai passar por esse período de grande tribulação, né? E vão ser perseguidos e etc. Tem fundamento bíblico para isso? Tem também, né? Então, se não tivesse fundamento bíblico, não ia ter pessoas discutindo sobre o assunto. E o que nós acreditamos como igreja videira? Que nós somos pré-tribulacionistas ou pós-tribulacionistas? Vou te falar que nós cremos nos dois aspectos. Nós entendemos que Jesus vai voltar em duas ocasiões. Agora você precisa saber se você vai na primeira chamada ou se você vai ficar de recuperação. Lembra lá quando você estava lá na escola lá? Então tinha uns que já passavam, né, de primeira, né? A entrada dele no reino das férias era amplamente suprida, porque ele era um bom aluno. Agora sempre tinha aqueles que ficavam de recuperação. E aí ele tinha que ficar lá na férias, na escola lá, sofrendo, porque ele foi mal no período que ele deveria ter aprendido. Então assim, vamos brincar, né, nesse sentido que você vai ter duas oportunidades, né? O ideal é que você passe de primeira. Agora, se você ficar de recuperação, eu vou falar, essa recuperação aí não vai ser fácil, viu? E eu não quero ficar. Então assim, o que nós cremos? Nós cremos os dois. Nós cremos, como nós cremos? Nós cremos que o arrebatamento vai ser para os cristãos vencedores. E lembrando você desse conceito, quem são os vencedores? São aqueles que agradam a Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus. São os cristãos espirituais, são os cristãos maduros, né? Aqueles que estão desfrutando da sua herança. Esses são os vencedores. A palavra fala que a recompensa desses, parte da recompensa eles serão arrebatados. Agora, existe um grupo, que é o grupo dos derrotados, dos imaturos, etc. Eles vão ficar, né, para passar por esse período de grande tribulação, e eles só vão, de fato, encontrar com o Senhor na sua segunda vinda, quando ele vier às claras. Amém? Então, assim, é essa maneira que nós cremos, e eu vou te mostrar na palavra isso, né, e por que nós cremos nisso, né? Então, assim, o Senhor vai vir em dois momentos. Existem dois aspectos da volta de Jesus. O primeiro aspecto é em secreto. Então, assim, Jesus fala em vários momentos, em Apocalipse, em Mateus 24, que ele virá como um ladrão. Como que o ladrão vem? O ladrão vem escondido. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, né? E então, por isso, Jesus fala, olha, eu vou vir como um ladrão. Por isso, você precisa estar atento, né? Porque se você não estiver atento, você vai ser pego de surpresa. Então, assim, e que ele fala que ele virá nesse tempo como um ladrão para arrebatar os vencedores. Agora, o segundo momento da vinda de Jesus é às claras. Como que é esse momento às claras? A palavra fala que ele vai vir como um relâmpago que nasce, né, no ocidente e se mostra até o oriente. Todo mundo verá a volta de Jesus, né? Outro símbolo que eles usam é como o sol da manhã. Todo mundo vê o sol nascer. A palavra fala que todo olho verá, todo olho vai ter que se prostrar. E nesse momento ele virá para estabelecer o seu reino. Então, assim, a volta de Jesus tem dois momentos. O primeiro em secreto, o segundo às claras. Nós vamos mostrar. Em primeiro momento para buscar o vencedor, segundo momento para restabelecer o seu reino
e pegar aqueles que ficaram na recuperação. Algo interessante, né, sobre isso é você pensar também na colheita do trigo, né? Na colheita do trigo, né, o trigo maduro, a palavra fala, né, o cultivo do trigo nos mostra, né, que quando ele está amadurecendo, que é o crente maduro, o crente espiritual, fala que ele vai se inclinando, né, ou seja, ele está se voltando para Deus, ele está se inclinando, e fala que as raízes dele vão se desprendendo. Então, quando ele está maduro, você consegue arrancar ele com as mãos, até, ou seja, o outro aspecto, né, dá até para fazer uma pregação, né, do cristão vencedor, é que ele não está preso às coisas do mundo, ele está desprendido da vida dele, desprendido do trabalho dele, dos bens dele, então ele vai muito mais fácil. Então, assim, o trigo no primeiro momento, eles passam colhendo ele com as mãos. Então, assim, se ele está maduro, ele vai lá e colhe com as mãos. Mas aqueles que ainda não amadureceram o suficiente, o que eles fazem? Eles vêm com a foice, passam a foice para poder colher esse trigo no segundo momento. E é interessante porque lá em Apocalipse fala que quando Jesus aparecer nas alturas, ele vai estar com uma foice na mão. Ou seja, ele vai vir para colher o restante, né, dos filhos que ficaram para trás, né? Amém? Então, vamos aprofundar mais nessas terminologias, né? Então, assim, vamos falar sobre o aspecto em secreto, a primeira vinda de Jesus. Primeira coisa, Cristo virá como um ladrão. Então, assim, não tem como você negar que haverá um arrebatamento em secreto. Por quê? Porque a palavra diz isso explicitamente. Então, não tem como você dizer que não vai ter. Por quê? Porque a palavra fala. Vamos ler o texto lá. Apocalipse 3:3 diz assim, ó: lembra-te, pois, o que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como o ladrão, e não conhecerás de modo algum que hora virei contra ti. Então, assim, Jesus aqui falando para a igreja, não lembro qual igreja é agora, mas que ele vai vir escondido como um ladrão. Outro texto, Apocalipse 16:15: Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então Jesus alerta mais uma vez em Apocalipse que ele virá em tempo que ninguém sabe, à escondida. Outro texto, olha lá, Mateus 24, que é o texto mais específico sobre isso, né? Diz assim, ó: então 2 estarão no campo, e um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, e um será tomado e deixado a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, aqui, esse texto aqui, eu acho que é o que mais aprofunda isso. Como que você vai dizer que não existe arrebatamento? Jesus está falando claro, falou, 2 vão estar no campo, um vai ser tomado, outro vai ser deixado. 2 estarão no moinho, uma vai ser tomada, a outra será deixada. Então, o que é isso? Arrebatamento no secreto. Ele fala, eu vou vir como ladrão. Obrigado, Maíra. Maíra falou a igreja de Sardes, que Jesus fala isso. Amém? Então, é importante, não tem como nós negarmos, né, que ele virá, né, para arrebatar a sua igreja, e ele vem como um ladrão. O que isso significa? Ele vem às escondidas, no momento que ninguém sabe, que ninguém espera. Por isso, nós devemos estar atentos, né? Lá atrás, né, na visão dos vencedores, nós falamos sobre a parábola das noivas. Lembra lá da parábola das noivas? Elas estavam, das virgens, né? Elas estavam dormindo e o noivo chegou, elas não sabiam. E aquelas que estavam desapercebidas, sem azeite, ficaram de fora das bodas. E é interessante porque Apocalipse diz que as bodas do Cordeiro irão acontecer por ocasião de quando Jesus vier estabelecer seu reino na terra. Então, assim, olha só como essas parábolas ilustram isso também, né? Então, assim,
A primeira vinda do Senhor Jesus, primeiro aspecto aqui que a gente vê em secreto é: Cristo vai vir como um ladrão, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. B, em hora desconhecida. Nenhum ladrão diz que de antemão a hora da sua chegada, por isso será uma hora desconhecida. Mateus 24:36, Jesus diz de novo, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus e nem os filhos, senão o Pai. Mateus 24:42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 25:3. Vigiais, porque não sabeis o dia nem a hora. Olha só quantas vezes Jesus frisa isso, né? E outra coisa importante aqui é, você vê no contexto cristão aí, muita gente falando muita groselha, né? E baboseira. Então tem gente que fala, porque Jesus vai voltar no dia tal, na hora tal. Então assim, a gente vê pessoas estabelecendo, e essas pessoas acho que elas querem ser melhor que Jesus, porque se Jesus não sabe o dia e a hora, então eu acho que os irmãos que julgam saber são melhores que Jesus, né? Então assim, Jesus falou várias vezes, nem Jesus sabe, fala, nem eu sei, só meu Pai sabe. Por isso fiquem atentos. Segundo ponto, o que ele vai vir fazer nesse aspecto? Ele vai vir buscar os cristãos vencedores. Apocalipse 12:5 diz que o filho varão foi arrebatado até o trono de Deus. Nós veremos mais adiante que esse filho varão são os crentes vencedores. Então assim, nós vamos ver mais à frente que esse filho varão que foi arrebatado são os vencedores. Nós vamos falar mais sobre isso, mas o texto lá, Apocalipse 12:5 diz: nasceu-lhe pois um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Amém? Então ele vai vir para buscar os vencedores. Lá na frente a gente vai aprofundar mais esse termo aqui. Outro ponto, D, como recompensa para os crentes vigilantes. Então o arrebatamento, a vinda do Senhor em secreto, ele é uma recompensa, né, para os cristãos, né, que estão vigilantes, né, estão esperando por Jesus. Apocalipse 2:28 diz que ele virá como uma estrela da manhã. Se quiser ver a estrela da manhã, você precisa estar acordado bem cedo, quando todos estão dormindo. Então é interessante, né? Por que Jesus virá como estrela da manhã? A estrela da manhã é aquela estrela que só aparece de manhã bem cedo. Então assim, você precisa estar acordado, né, no meio da noite, né, para que você possa vê-la chegar, né? Mateus 24:42 diz assim: assim como também eu recebi de meu Pai... Apocalipse 2:28. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã, que aponta para o arrebatamento. Mateus 24:42 diz assim, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Esse texto nós já lemos, enfim, fala mais uma vez do arrebatamento. E agora, então assim, não tem como nós negarmos que existe o arrebatamento. Muitos cristãos tentam fazer isso. Não tem como você dizer que não vai existir essa vinda, e não tem como você dizer também que a igreja vai passar pela grande tribulação e só seremos de fato, estaremos com Jesus só quando ele vier estabelecer seu reino. Por quê? Porque Jesus mostra isso, e todo o outro tempo do aspecto às claras. Então depois do arrebatamento, tudo já está definido, escrito como vai acontecer, entendeu? Então assim, falando sobre o aspecto às claras agora, primeira coisa, será visto por todos. Então assim, só recapitulando para você, Jesus vai arrebatar os vencedores, vai ter todos os princípios das dores, grande tribulação, e então no final da grande tribulação, Jesus volta, e aí a palavra fala que ele virá às claras, e todo olho verá a sua vinda, né? Então, será visto por toda a terra. Não existe nenhuma muita clareza se a terra mencionada em Apocalipse 1:7 se refere a todo o planeta ou apenas a Israel, baseado em Zacarias 12:10. É provável que se refira apenas a Israel. Mas assim, isso falando em termos teológicos, né? Então assim, o lugar está estabelecido. Eu vou mostrar para você lá na frente. Então a palavra fala que ele
virá no Monte das Oliveiras, no mesmo lugar aonde ele subiu, e ele vai batalhar no Vale de Jezreel, que é o Vale do Armagedon. E eu vou mostrar para você lá na frente, né, esse lugar, né? Mas é interessante porque hoje a gente vive na era da internet. Então, assim, a palavra fala que todo olho verá. Você não vai precisar estar lá para ver, né? Hoje em dia, qualquer lugar que você tá aí, você liga um celular e você faz uma live e você tá vendo uma coisa que está acontecendo lá do outro lado do planeta. Então você imagina um evento histórico na história da humanidade. Todo mundo filmando aquilo e tá dando em todos os jornais, né? Igual filme, né? Lá em Wall Street, aqueles painéis que tem lá, todos desligam os comerciais e começam a mostrar Jesus voltando nas alturas. Você imagina, né? Então, assim, a palavra fala que todo olho verá a sua vinda, né? E Apocalipse 1,7 diz: eis que venho com as nuvens e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Mateus 24:27 diz: porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então aparecerá no céu sinais do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, assim, no mesmo texto lá de Mateus 24, que ele fala que ele virá como um ladrão, ele também fala que ele vai vir às claras, como um relâmpago do Oriente ao Ocidente. Todo olho verá. Então, assim, é importante você ver que existem realmente dois aspectos à volta de Jesus e você entender cada um deles, né? B. Será o fim da grande tribulação. Então, enquanto a vinda secreta do Senhor, que chamamos de arrebatamento, acontecerá antes da grande tribulação, a vinda às claras nas nuvens será depois dela. E sabemos que a última trombeta marcará o final da grande tribulação. Então, assim, o Senhor virá quando? No final desse período de 7 anos, que se chama a grande tribulação. Lá em Mateus 24:29 diz assim, ó: e logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Outro texto, 1 Tessalonicenses 4:16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E ele continua. Então aqui mostrando para você que o momento vai ser no final da grande tribulação. E se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver que esse momento vai ser no soar da última trombeta, né? Então ali você vai ver em Apocalipse 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, né? Se você quer saber mais sobre isso, você vai lá, estuda, né? Lê o livro, compra o livro do pastor Aloysio, né? Para você se aprofundar mais nesses termos, amém? C. Virá nas nuvens, né? Como que ele virá? A gente já leu lá em Mateus 24, mas de acordo com Atos 1, do 11 ao 12, ele vai vir no mesmo lugar que ele subiu ao céu, do mesmo modo. Então, como ele subiu aos céus, né, ele também, né, voltará, né, nas nuvens. E esse lugar vai ser no Monte das Oliveiras, segundo a profecia lá de Zacarias 14. Depois a gente vai ler esses textos, eu não vou parar para ler com você, né? Senão a gente vai perder muito tempo. Mas ele vai vir nas nuvens, nesse segundo momento às claras, e o lugar vai ser no Monte das Oliveiras, aonde ele subiu. Esse lugar existe. Eu vou mostrar para você lá no Maps. Eu esqueci de pegar o lugar das Montes das Oliveiras. Mas se você tem dúvida, irmão, se você é curioso, eu fiz isso, eu nunca tinha feito. Hoje eu estava estudando, e aí eu fui lá no Google Maps, peguei as imagens de satélite e vi o lugar lá do Monte das Oliveiras. Lá do Monte das Oliveiras, ali você consegue ver lá
a Mesquita da Cúpula Dourada, lembrei o nome agora, Mesquita da Cúpula Dourada, e dá para você ver, dá bem de frente, né, que era o lugar do templo, era o lugar onde Jesus costumava orar. Esse lugar existe, está lá até hoje. Jesus vai voltar ali naquele lugar. E mais para frente, mais para o norte lá, tá esse lugar que é o Vale do Meguido, né? Você imagina se Jesus vem dos céus ali e vai se estabelecer ali, ele rapidamente vai se transpor até esse lugar e vai lutar contra os exércitos que vão estar acampados ali. Bem, ali outro texto eu coloquei, não vamos me deter muito aqui, depois a gente vai ler de novo esses textos. Outro ponto: ele virá com os santos vencedores para estabelecer o seu reino sobre a terra. Isso aqui é um aspecto importante. Quando ele vier, existem vários textos da palavra que diz que os cristãos vencedores, e eu vou mostrar isso também mais nos textos mais à frente para você, que aqueles que foram vencedores, que foram aprovados, a palavra fala que virão junto com Jesus para guerrear, né? Também virão montados em cavalos, né? Vestidos de linho fino, e vão guerrear junto com Jesus, né? Então, assim, a gente passou toda a nossa infância, até hoje, assistindo esses filmes, né, de guerra medieval, etc., né? E a gente acha muito legal e pensa como que seria, né, se fosse participar, né, disso, né? Mas a palavra fala que nesse dia nós vamos voltar. Claro, você não vai ter mais esse mesmo corpo, seu corpo vai ser um corpo glorificado, você não vai morrer mais, né? Não vai morrer na guerra e etc., né? Mas a palavra fala que de fato nós veremos com Jesus. Eu vou ler esse texto aqui para poder fundamentar na palavra que eu estou te falando. Mas então assim: então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que estará de fronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente, para o Ocidente haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Amém? Então, assim, você vê essa profecia lá de trás, desde lá de Zacarias, essas profecias sendo proclamadas, e é interessante porque você vê materialmente esses lugares aqui, esses eventos que vão acontecer se concretizando, né? Outro texto, né, que fala que o Senhor virá, né, junto com esse texto do Apocalipse 17:13, diz: tem esses um só pensamento e ofereceram a besta ao poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acharão com ele. Então aqui mais um texto que mostra que nós viremos com Jesus nas nuvens e também vamos guerrear, né, nesse dia glorioso. Amém? Então assim, fechando essa primeira sessão, mostrar para você que existem esses dois aspectos. Muitos cristãos discutem, giram teologicamente, um acha que é de um jeito, outro acha que é de outro. Nós achamos que os dois vão acontecer. A questão é saber que no primeiro arrebatamento, às escuras, Jesus virá buscar os vencedores. O segundo, todo olho verá, né? E o restante dos cristãos que ficaram, né, vão ser levados para o céu também, serão julgados, né, lá no tribunal de Cristo, como diz a palavra. Então assim, tudo isso vai acontecer e nós cremos dessa forma, bem? Então assim, outro aspecto que é importante a gente falar é a respeito dessa visão, né, do filho varão, da mulher e do dragão. Você vai ver isso lá em Apocalipse, no capítulo 12. Uma chave para você estudar o Apocalipse é o seguinte, para você entender, né? Ali, os primeiros capítulos, capítulo 1, 2 e 3, Jesus está
escrevendo uma carta para as igrejas, e isso é precioso porque elas são realmente endereçadas para as igrejas, né? E existe algo espiritual nisso. Eu até já preguei para os irmãos sobre essas igrejas, né? Existe um perfil ali, né, traçado por Jesus, que é algo profético dentro da história. Então, assim, nesses 3 primeiros capítulos, Jesus fala isso. Do capítulo 4 até o capítulo 11, toda a história do Apocalipse é falada. Então, assim, tudo que tem para acontecer, todos os acontecimentos, eles estão ali do capítulo 4 até o capítulo 11. Né? Então, você vai ver todos esses fatos acontecerem. No capítulo 12, o que acontece? No capítulo 12, ele começa a recontar a história, só que com outros detalhes, né? Com outras observações. Então, ele vai aprofundar sobre outros personagens, outros temas. Então, assim, do 12 até o último capítulo, ele vai recontar a história, só que agora com mais detalhes, né, e mais observações. Então, assim, isso aí é uma chave para você estudar o livro de Apocalipse, né? Então, assim, ali no capítulo 12, ele já começa recontando essa história e nos dando um pouco mais detalhe a respeito dessa questão do arrebatamento dos vencedores. Então, assim, Apocalipse 12, versículo 1 diz: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, assim, o livro de Apocalipse é um livro muito simbólico, ele está cheio de símbolos, né? Então, muitas pessoas têm dificuldade de entender, né, porque ele é um livro cheio de símbolos. Então, ele fala de taça, ele fala de candelabro, ele fala de mulher vestida do sol, ele fala de besta, ele fala de várias coisas que algumas são literais, aí você precisa entender o que é literal, e você precisa entender o que é simbólico. Então, que essa mulher que é falada em Apocalipse 12, ela é um símbolo, ela está apontando para alguma coisa. Então, assim, porque você não vê uma mulher vestida do sol e nem com a lua debaixo dos pés. Então, isso não é algo literal, é um símbolo. Muitas pessoas dizem que essa mulher fala de Israel, outros dizem que essa mulher representa Maria, mãe de Jesus, e existem várias discussões. Nós vamos falar um pouco sobre isso, porque a gente vai ter uma chave também aqui para a gente entender um pouco a respeito dos vencedores. Então, assim, para você entender isso, tem algumas chaves aqui. Primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Então, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, você crê que se a Bíblia é a palavra de Deus, isso aqui que está escrito em Apocalipse, ele está por algum motivo. Segunda coisa, Apocalipse 12 é inspirado pelo Espírito Santo. Então, assim, nós cremos que a Bíblia é a inspiração do Espírito. Foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Terceira coisa que a gente precisa entender, que isso aqui é um símbolo. Então, o Apocalipse está cheio de símbolos. Você precisa entender que isso é um símbolo. O que significa esse símbolo? É aí que muitas pessoas se embananam ao estudar Apocalipse. Eles não entendem, né? Eles querem que sejam tudo literal, e não é. Uma chave para você interpretar a Bíblia, e principalmente o livro de Apocalipse, isso acontece muito em Apocalipse, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, assim, às vezes você se pergunta ali, lá no começo de Apocalipse, ele fala que Jesus está andando no meio dos candeeiros de ouro. Aí você fala: Jesus, o que Jesus tem a ver com o candeeiro? Por que ele está andando no meio do candeeiro? É um símbolo. Mais para frente, no capítulo 1, ele vai falar: o candeeiro de ouro representa, os 7 candeeiros representam as 7 igrejas. Então, a própria Bíblia explica a Bíblia. Então, é importante você ter essa chave para você estudar a Bíblia de forma geral, e principalmente o Apocalipse. Então, aqui nós estamos falando sobre essa mulher. Quem que é essa mulher? Quem que é essa mulher? Então, vamos seguir aqui, ó. Essa mulher, ninguém sabe que divergem, né, teologicamente quem é. Eu já vou te adiantar que nós cremos que essa mulher é a igreja. Por quê? Fala que vai nascer dela um filho varão que vai ser arrebatado. Então, tudo isso é simbólico, presta atenção no que eu estou te falando.
Então fala, o filho varão que vai nascer dela vai reger as nações com cetro de ferro. E aí nós vamos falar um pouco sobre esse tema. Mas olha lá, Apocalipse 12:5 diz: nasceu dessa mulher um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Outro texto, Apocalipse 19:15, diz assim, ó: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo a regerá com cetro de ferro. Enfim, nós vamos chegar aqui nesse ponto, não era para ler agora esse texto. Mas assim, existe, essa mulher deu à luz a um filho varão, é importante a gente ter essa chave para identificar quem que é ela. Quando você estuda Apocalipse, você vai ver que existem duas vezes que a palavra se refere o termo aqui que é usado, né? Fala que o filho varão que foi arrebatado, ele vai reger as nações com cetro de ferro. João usa isso para descrever dois personagens. Primeiro, ele usa isso para descrever Jesus, que foi esse texto que nós lemos, né? Que ele mesmo regerá as nações com cetro de ferro. Então, primeiro ponto é, você pode achar que esse filho varão é Jesus, que foi arrebatado para os céus, e de fato ele foi arrebatado. Só que se você crê... Bom, nós vamos chegar lá, deixa eu passar aqui. Outro texto, né, ali o texto de Apocalipse 26:27 diz: ao vencedor que guarda até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Então olha que interessante, João fala que Jesus regerá as nações com o cetro de ferro, e João também fala que os vencedores, os santos, irão reger as nações com o cetro de ferro. Então os santos também vão reinar. Então essa ilustração, esse símbolo pode apontar para um desses dois. Aí a gente entra aqui no seguinte: então, se pode apontar para um desses dois, vamos supor que seja Jesus. Se esse filho varão é Jesus, essa mulher é Maria, né? E essa mulher não pode ser Maria, ela não pode ser Maria. Por quê? Porque Jesus foi o primogênito de Maria, né? Então esse é o primeiro motivo que não tem como eu afirmar que esse filho varão é Jesus, né? Então assim, lá no capítulo 12, versículo 17, diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então assim, existem outros descendentes dessa mulher. Então assim, não tem como aplicar esse símbolo a Maria, e logo não tem como aplicar também a Jesus. Então esse símbolo ele fica defasado. Outro ponto, né? Então se você pensa que essa mulher é Maria, então nós precisamos interpretar essa história de forma literal. E aí a gente foge do princípio. Por quê? Porque Apocalipse ele não é um livro de todo literal. Ele é um livro profético, ele fala de coisas futuras. Então essa mulher provavelmente não está se referindo a Maria. Uns textos para fortalecer isso é Apocalipse 2:26. Ao vencedor que guarda até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá. Já li esse texto? Na verdade são os mesmos textos, perdão, irmãos. Mas assim, não tem como a gente afirmar isso. Por quê? Porque então nós estávamos falando de uma história literal, e isso acaba que não se aplica, porque Apocalipse fala de algo profético. Maria não teve outros filhos, né? Jesus foi o primogênito. E nós vamos chegar em outros pontos aqui agora. Então, se não se refere a Maria e não se refere a Jesus, a interpretação mais satisfatória é que esse filho varão que foi arrebatado na verdade, os cristãos vencedores, né? E como que eu vou afirmar isso para você, né? Você vai ver que realmente isso se encaixa, né? E aí
filho varão que foi arrebatado se refere ao arrebatamento dos santos. Né? Porque, deixa eu... outra coisa que eu preciso aprofundar mais aqui, né? Os irmãos estão comigo aí? Dá um ok aí nos comentários para eu saber que você está me acompanhando aqui no raciocínio. Importante você prestar atenção. Então, assim, nós afirmamos, né, que nessa simbologia aqui da palavra, nós estamos falando dos cristãos vencedores. Outro motivo é porque depois que o texto diz que depois que o filho varão foi arrebatado, houve uma batalha no céu. E o resultado dessa batalha foi que Satanás e seus anjos, né, foram lançados na terra. Isso é interessante. Olha o que diz lá em Apocalipse 12:7. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o seu lugar. Outro texto, Apocalipse 12:12. Por isso festejai o céu e vós, os que nela habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, assim, o que acontece? Depois que esse filho varão é arrebatado, isso aponta para o arrebatamento dos santos, e aqui ele está falando do dragão. Quem que é esse dragão? O dragão é Satanás, aponta para o diabo, né? O próprio texto aqui diz que esse dragão, né, existe uma parte do Apocalipse que diz que o dragão é a antiga serpente. Quem que era a serpente lá no Jardim do Éden? O diabo. E a palavra fala que ele se alimentou tanto, né, e cresceu tanto, se alimentando dos pecados do homem, né, da natureza caída do homem, que ele se tornou um dragão. Nesse texto aqui mesmo, ele volta a se referir ao diabo como serpente. Então, assim, depois do arrebatamento vai haver uma guerra, né, nos céus. E a palavra fala que o dragão, né, e os seus anjos, né, porque a palavra fala que quando Lúcifer foi lançado no céu, né, ele trouxe a terça parte dos anjos, né, e existem vertentes teológicas aí que esses anjos se tornaram demônios, né, entidades malignas, né, e eles moram nas regiões celestiais. Fala que depois desse momento eles serão removidos. Se você entender que o filho varão é Jesus, então isso aqui não se aplica mais. Então o texto que depois lá Paulo escreveu em Efésios 6:12, que é o texto que nós vamos ler agora, não se aplica mais, porque Efésios 6:12 diz que nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a palavra fala que as regiões celestiais é onde habitam os demônios. É interessante, né? Porque a visão comum das pessoas, o pensamento comum, é que os demônios ficam lá no inferno, que existe um inferno que é abaixo de nós, etc. Então, assim, mas na verdade a Bíblia diz que esses espíritos malignos estão na atmosfera, estão nas regiões celestiais, né, nesses lugares, e a palavra fala que depois desse arrebatamento eles vão ser removidos. Então, assim, não tem como você dizer que é Jesus. Por quê? Porque senão esse texto de Paulo então não faz sentido, né? Esse texto que foi escrito depois da crucificação de Jesus, né, não se aplica mais, porque o diabo não estaria mais nas regiões celestiais. Tá bem? Estão entendendo o raciocínio? Está caminhando aqui comigo? Então o arrebatamento do filho do Arão, então necessariamente fala sobre o arrebatamento dos santos. Então mais uma comprovação de que os vencedores serão arrebatados. Amém? Então, como resultado dessa batalha, Satanás e seus anjos serão lançados sobre a terra, né? E esses espíritos malignos estão nas regiões celestiais hoje, na atmosfera do planeta. É interessante você pensar assim, né? Que o lugar onde os espíritos malignos habitam, né, e onde eles dominam, é nas regiões celestiais, né? E é interessante, né, que nós conhecemos, né, a palavra fala sobre
3 céus, né? Os céus são os nossos céus que nós vemos, que você vê. Esse céu azul, né? Que é a atmosfera da Terra. Depois disso tem o segundo céu, que é o universo, né? Então, outros planetas, Via Láctea e etc. E depois desses céus tem o terceiro céu, que é os céus do Senhor, onde Deus habita. E a palavra fala isso, né? E a palavra fala que esses demônios estão nessas regiões celestiais, na atmosfera, nesse segundo céu aí, né? Onde esses espíritos malignos se escondem, né? E quando nós fomos arrebatados como vencedores, haverá essa batalha, eles serão lançados dessas regiões e eles vão estar na terra. E aí o pau vai comer na terra. Em nome de Jesus, não vou estar aqui para ver se também, se Deus quiser, também não vai estar. Amém? Então assim, se nós dizemos que esse filho varão não é Jesus e é os cristãos vencedores, então essa mulher não é Maria. Quem que é essa mulher então? É a igreja, né? E é interessante porque se você for olhar, né, e você querer compreender esse texto, esse símbolo como ela sendo a igreja, você vai ver que faz sentido. Por quê? Porque a igreja sempre tem uma característica feminina na palavra. Então lá em Mateus 22, 17, que diz que o Espírito e a noiva dizem: quem que é a noiva? A noiva é a igreja, é a igreja de Cristo. Então a noiva tem esse aspecto feminino. Então assim, é completamente aplicável, né? Então assim, essa mulher representada aqui, né, é a igreja que deu à luz, né, que gerou dentro de si o filho varão, o filho maduro, os vencedores, né? Então, o que é o filho varão? O filho varão é o filho maduro, é aquele que é o vencedor, né? Esses receberam a estrela da manhã e serão arrebatados, né? Então, esse filho varão foram os filhos que amadureceram dentro da igreja, né? E a palavra fala que eles vão ser arrebatados, eles vão para o trono de Deus, né? Segundo o texto de Apocalipse 12, 5, né? Então nós entendemos que isso aqui é mais uma prova do arrebatamento. Amém? E aí outra coisa também que mostra, né, essa questão aí, que aí tem algumas outras vertentes de teologia que creem que todos vão ser arrebatados, e Apocalipse não mostra necessariamente isso. Por quê? Porque ainda vai existir uma parte da descendência da mulher, que é a igreja, que vai ficar nesse período da grande tribulação, né? E vai ser perseguido pelo diabo. É só você ler aqui o texto. Apocalipse 12, 17 diz, ó: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia e o mar. Então assim, esse filho varão foi arrebatado. O restante do... Depois você lê Apocalipse 12, você vai entender melhor. Eu não consigo ler todo o capítulo com você. Mas aí a palavra diz que depois disso, o dragão começa a perseguir essa mulher, que é a igreja. Aí Deus dá asas para que essa mulher se refugie no deserto, né? Claro que isso tudo é simbólico. E o dragão tenta perseguir ela, mas não consegue matá-la. E quando ela não consegue perseguir, a palavra fala que ele levanta perseguição contra os seus descendentes. Então assim, os descendentes da mulher, né, que ficaram, que não foram arrebatados, eles vão ser perseguidos pelo diabo na grande tribulação. Então por isso que eu estou falando para você, meu irmão, não fica para trás. Passa de primeira na prova, porque a recuperação não vai ser fácil não. A luta vai ser grande. Amém? Então aqui, continuando dentro desse contexto, e a gente está falando, abordando um pouco mais aquela linha do tempo que a gente mostrou lá atrás. No capítulo 12, né, aparece o dragão. Aí no capítulo 13 vai aparecer o anticristo, vai aparecer que é a besta que emerge do mar, vai aparecer o falso profeta, que é a besta que vem da terra. Tudo isso é simbólico, né? Esse anticristo, na verdade, é melhor você entender isso como um adjetivo, porque o próprio João fala que
Se levantaram anticristos em outras épocas, são pessoas que se levantam contra Cristo, mas nesse tempo, né, da grande tribulação vai se levantar alguém específico, né, uma pessoa específica que vai levar esse título, né, e junto com ele vai se levantar um falso profeta. É interessante porque Deus tem a sua trindade, né? E do mesmo jeito que Deus tem a sua trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o diabo também tem, né? Que é a trindade maligna, é o dragão, o anticristo e o falso profeta. É interessante porque você vai ver essas pessoas que vão se levantar, são pessoas que têm poder político, poder econômico, poder religioso. Então essa trindade vai governar o mundo e vai colocar o mundo contra Deus, né, nesse período de grande tribulação. Só lembrando você que se você é o vencedor, você não vai estar mais aqui. Mas é bom você saber em questão de história. E se você por acaso for reprovado, é bom você saber que o pau vai comer e se prepara. Então assim, o diabo, vai levantar sua trindade, eles vão governar o mundo, e a palavra fala de fato que vai existir um governo mundial. Esse anticristo vai governar sobre 10 governantes, 10 nações, muito provavelmente serão nações muito influentes no planeta, e você já vê politicamente algumas movimentações dentro desse sentido, né? Então assim, são sinais, né? Então assim, não vou te dizer, o anticristo já está aqui entre nós. Ninguém sabe, né? Isso é uma coisa assim que, enfim, para nós não influencia. Tem muita gente que fala, né, não pode se levantar um papa e um político que eles falam que é o anticristo, né? Menos, né? A palavra não afirma, mas de fato ele vai haver um governo mundial e esse anticristo vai governar sobre esses governantes aí que estarão debaixo da influência dele. Serão 10 nações influentes, muito provavelmente, né? Então assim, algo importante ao frisar aqui, que depois desse período de 7 anos, aí vai vir o dia do Senhor, né? O dia de Cristo. E é importante frisar aqui que eu não estou querendo preparar você aqui para você passar pela grande tribulação. Nós não cremos assim, né? Não estou te falando para você ficar preparado. Na verdade, nós estamos esperando ser arrebatados, né? O nosso desejo é a gente ser promovido antes disso, né? Então assim, é importante você ter esse sentimento, né? Nós estudamos aqui como um fim histórico, mas se a gente pudesse parar só nessa parte do arrebatamento, já era suficiente. Por quê? Porque nós cremos que nós vamos ser arrebatados pelo Senhor, né? E aí a palavra fala que o Senhor vai aparecer no Monte das Oliveiras, né? E ele descerá com os seus santos, né? E é interessante essa diferença, né? No arrebatamento ele vai vir buscar seus santos, os seus escolhidos. Mas quando ele vier para estabelecer o seu reino, aí ele vai vir com os seus santos, né? É importante essa diferença. E aí tem um alerta, aliás, se você não vir a estrela da manhã, resta-lhe ver o sol nascer. Isso significa passar pela grande tribulação. Um crente jamais sofrerá o juízo que virá sobre o mundo, mas ele sofrerá a perseguição do anticristo. Então, se você ficar, meu irmão, deixa eu falar para você, vai restar para você ver o sol nascer no final dos 7 anos, vai passar pela grande tribulação. Mas você não vai passar pelo juízo, né? Não vai sofrer o juízo que o mundo vai sofrer. E realmente o negócio vai ser feio, vai ser tenso. Mas a palavra fala que você vai ser guardado, né? E vai ser perseguido. Muitas pessoas, né, vão ter que, muito provavelmente, desertar do exército, abrir mão do seu trabalho, família, residência, vão ter que viver como fugitivos, né? Por quê? Porque eles serão perseguidos. Todo que se denominar cristão vai ser perseguido, né? Então assim, vai ser um tempo de muita crise mesmo. E aí o que acontece, né? Depois da igreja ser arrebatada, estar com e aí a palavra fala que o Senhor vai vir, tá ali nos Montes das Oliveiras, e todos aqueles cristãos que passaram pela grande tribulação, eles vão ser arrebatados e eles vão encontrar com o Senhor nos ares. E naquele tempo ali vai
haver ali o tribunal de Cristo, né? Será cada um julgado ali segundo as suas obras, segundo aquilo que você fez, né? E aí durante esse período, o anticristo e Satanás, o falso profeta, eles vão juntar as nações para pelejar contra Cristo. E provavelmente o argumento vai ser que se trata de uma invasão alienígena. E isso é interessante porque às vezes a gente está falando aqui de algo que parece meio fictício, né? Mas é interessante porque a gente cresceu convivendo com esse conceito, né, de invasão alienígena. E eu botei uma foto aí, existe até um livro, né, que fala que Jesus é um extraterrestre. Então assim, as pessoas o diabo já tem tentado normalizar esse conceito, né, de Jesus como um extraterrestre, né? E existem livros, os filmes de Hollywood mostram, né, chegadas, né, no céu, né? E é interessante porque se você vê em Apocalipse é muito parecido com isso, né? Então assim, muito provavelmente essa vai ser a desculpa, que eles vão estar juntando, né, os exércitos para combater uma invasão alienígena. Muito provavelmente esse vai ser o argumento, né, porque é o que está mais próximo do pensamento comum hoje. Botei outra foto aí do filme Independence Day, né, e existem outros filmes, né, mas você mostra ali uma nave chegando, você imagina ali o Deus, Jesus vindo nas nuvens, a nuvem cobrindo, algo glorioso ali sendo mostrado, né? E vão dizer que é um alienígena que está camuflado nas nuvens, etc, né? Então assim, provavelmente esse vai ser o argumento. O que vai acontecer? Aí nesse período, né, vai acontecer a guerra do Armagedon, e tudo isso vai ser necessário, né, para que Jesus possa limpar a terra, porque Jesus virá para governar a terra. E até esse momento muitas pessoas da humanidade terão morrido já, né? Ali o texto de Apocalipse fala várias vezes 1/3 da humanidade, e um terço dos seres vivos vão morrer por conta de catástrofes naturais, né, que vão acontecer. Tudo isso, essa guerra é importante para limpar a terra, né? E isso tudo vai acontecer no meio da batalha ali do Armagedon. Outra coisa interessante é que muitos têm uma visão romântica, né, da volta de Jesus, né? Então veem isso como algo romântico, né? Ai, Jesus vai voltar, Jesusinho paz e amor, né? Jesusinho ama todo mundo e vai ser aquela coisa muito linda, e Jesus, né, vai ser super aberto para o diálogo. Jesus vai... Deixa eu falar, meu irmão, não é isso que Apocalipse fala. O pau vai cantar, né? A palavra fala que esse é o dia da vingança do nosso Deus, né? Claro, nós não estamos nesse tempo ainda, nós ainda estamos debaixo da sua graça, debaixo das suas misericórdias, mas vai chegar um dia onde o Senhor vai vingar, onde o negócio vai ser feio. Ele vai vir para estabelecer seu reino, e ele vai reinar. Amém? Então assim, se liberte de todo romantismo, né? De toda visão romântica da volta de Jesus. O negócio vai ser guerra. Lá em Apocalipse, lá, se você for ver, lá no capítulo 19, você vai ver uma descrição de Jesus lá. Não consigo aprofundar para você, não sei porque está acabando, mas depois você pode ler na apostila e ler lá também. Tem algumas coisas espirituais ali que você vai poder ver, né, nessa questão da volta de Jesus, né? Então assim, algo importante ele vai vir para batalhar, né, para a guerra. Os vencedores virão junto com ele, segundo os textos que nós já lemos, né? Então assim, você vê quem que é o exército de Jesus, são aqueles que estão vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Isso é referente, né, aos eleitos, aos fiéis, né? E você vê isso durante todo o Apocalipse, né? Essa referência, né, aos vencedores, né, como esses que estão vestidos de vestes brancas. E antes disso vai acontecer, né, o tribunal de Cristo, né, nos céus ainda, e a palavra fala que ele vai descer com um cetro de ferro. Isso significa que ele vai vir para reinar, ele não vai vir para
para conversinha, para papo furado, né? E, ai, me aceita, ele vai vir para estabelecer o seu reino. E algo importante frisar também, essas pessoas que ficarem, esses cristãos que ficarem durante esse tempo da grande tribulação, vai ser um tempo deles serem purgados, né? Deles serem aprovados, né? De tudo aquilo que eles não fizeram no tempo que eles tiveram, né? De servir a Deus, etc. Então, quem que são os inimigos? Né? Os inimigos são aqueles que são os exércitos da terra, né? Que vão ser levantados ali pelo falso profeta, pela besta. Então, assim, ele vai ter essas 10 nações. Então, muito provavelmente vai ser um exército, né, comum, né, um exército como nós temos hoje, com armas, com tanques, né. Eles vão se juntar com essa desculpa de invasão alienígena, né. Inclusive a palavra define o lugar. O lugar é o Vale de Josafá, o Vale do Meguido. Eu não vou ler esse texto todo com você, que é grande, mas esse texto ali de Joel fala, né, sobre isso. É o dia que Jesus virá para batalhar no Vale de Josafá, no Vale de Meguido. E esse outro texto de Zacarias 14 também fala isso, se você quiser depois dar uma lida na apostila. Mas o lugar está estabelecido. E eu tive a curiosidade de ir lá no Maps e pegar uma foto desse lugar. Eu tive que cortar um pedaço, acho que não dá pra ver, na verdade, o quão grandioso é esse lugar. Mas é um lugar aí que tem quilômetros e quilômetros de extensão. E o que existe nesse lugar no Vale do Meguido? Nada. Não tem nada. Eles não podem construir nesse lugar. Não existe nenhuma construção, nenhuma cidade, nenhum prédio. É um lugar onde é pasto e plantação até onde a vista alcança. E é justamente nesse lugar que a chinela vai cantar, como a gente diz, né? Então olha aqui toda a extensão desse lugar. Olha aqui como é grandioso. É uma foto, né? Não consigo ampliar aqui. Mas isso aqui eu peguei no Maps. Olha só toda a extensão disso aqui. São milhões e milhões de quilômetros quadrados aqui, onde esses exércitos vão se acampar para guerrear contra Deus, né? E a palavra fala sobre 200 milhões de soldados, mas muito provavelmente vai ser muito mais do que isso. Então aqui você consegue ver que aqui na volta tem cidades, ó. Tudo isso aqui mais cinzinha são cidades. Isso aqui tudo, essa parte mais marrom, vale. Não existe nada, não existe cidade até hoje. Ninguém pensou de construir nada nesse lugar, de fazer nada lá, você imagina isso? Esse lugar está vazio lá até hoje. Ali eu coloquei no Maps, aqui eu estou te mostrando uma foto do lugar. Olha só isso aqui, até onde a vista alcança, né, é simplesmente um vale, né? Não existe nada, né, ali. Lá no final assim, quando quase já está, não se dá para ver mais, não tem visibilidade, tem as cidades, né? Então assim, por que não construíram nada ali? Por que esse lugar está lá até hoje, assim? Existe algo espiritual para acontecer nesse lugar, né? A história já está marcada, né, para acontecer aqui, né? Então assim, o lugar onde isso vai acontecer vai ser no Vale do Meguido. Depois, se você tiver curiosidade, né, dá uma olhada lá no Maps, procura pelo Monte das Oliveiras. El Meguido é o nome da cidade que tem próximo ali, na verdade é uma cidadezinha ali no morro, uma cidadela, né? É a única coisa que tem ali na volta, né? Então Jesus vai vir, vai guerrear, vai destruir esses exércitos, vai matar os reis, né, dessas nações. A palavra fala que ele vai lançar o falso profeta e o anticristo no lago de fogo de enxofre e vai prender Satanás. Então Jesus vai estabelecer seu reino milenar, né? E é importante isso, né? Por que eu estou falando 1000? Da onde que eu estou tirando isso? A própria palavra fala isso. Esse texto é importante a gente ler. Apocalipse 21:6 diz assim, ó: E vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo. Para você ver que eu não estou falando nada na minha cabeça, estou te falando coisas que têm fundamentação bíblica.
Eu vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que o diabo, Satanás, que é o diabo, prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e acorrentou por 1000 anos, lançou no abismo e fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações. Chega aqui para a televisão. Até que terminasse os 1000 anos. Que 1000 anos? Os 1000 anos que Jesus vai reinar. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles que haviam sido dado autoridade para julgar, e vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Então, assim, até no meio da tribulação também vai ter vencedores. Aqueles que continuarem fiéis ao Senhor, não receber a marca da besta, como muitos falam aí, que é algo que vai acontecer lá na tribulação, eles também poderão ser considerados vencedores. Então, assim, é a segunda chamada, né? Então, eles ressuscitarão e reinarão com Cristo durante o quê? 1000 anos. Por isso é o reino milenar. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Os outros mortos, sem ser os cristãos que foram perseguidos, que foram mortos por amor a Jesus, eles vão ressuscitar lá no final dos 1000 anos, segundo esse texto. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, os vencedores, inclusive os que passarem pela grande tribulação e permanecerem fiel, vão reinar com Jesus, né, durante esse período, né, do reino milenar. Amém? Após o milênio, como a gente já leu ali, a palavra fala que Satanás vai ser solto e ainda vai tentar seduzir algumas pessoas. Então, olha lá, Apocalipse 20, versículo 7 diz: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número dessa é como a areia do mar. Ainda assim, nesse tempo, depois desse reino milenar, Jesus vai reinar nesse mundo aqui que existe, onde nós estamos. Ainda vai ter pessoas, depois de tudo isso, que ainda vão se render a Satanás e vão se aliar a ele. Isso é para você ver, né? Apocalipse 20:10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo de enxofre, depois dessa última batalha do reino milenar, né? Onde já se encontram não só a besta, mas também os falsos profetas serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E aí, depois disso, o que vai acontecer? A palavra fala que todos os mortos vão ressuscitar e serão julgados e lançados no lago de fogo do enxofre. E todos aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida, que não ressuscitaram até ali, então vai se iniciar uma nova era. Então, olha só, Apocalipse 20:11 diz assim, eu vi um grande trono branco e aqueles que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abrirá o livro, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo a sua obra, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Então muitas pessoas acham que o destino, né, é o inferno. Na verdade, depois do inferno ainda tem o lago de fogo de enxofre, né? Você vê como muitas vezes muitos cristãos não conhecem, né, o que a palavra fala.
E depois disso vai se iniciar um novo tempo, uma nova era, né? Um novo período na história. Olha que essa aqui é espetacular, né? Essa descrição de Apocalipse 21, né? Diz assim, ó: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, assim, a terra que nós conhecemos vai desaparecer, vai ser transformada. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E ele lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, assim, é como eu falei para você lá no começo, né? Muitos cristãos dizem que vão para o céu, mas o que é mais poderoso nessa revelação de Apocalipse é, na verdade, o céu que vai descer para a terra, cara. Isso é muito impressionante nessa descrição, né, de Apocalipse, né? E aí, para a gente terminar aqui, conclusão disso tudo, né? Eu te fiz um panorama ali do livro de Apocalipse, falei alguns termos, falei muito sobre o arrebatamento. Então, o que a gente conclui diante disso tudo? Primeira coisa, meu irmão, você precisa amar a vinda do Senhor. 2 Timóteo 4:8 diz que agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Que dia? O dia do tribunal de Cristo. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Meu irmão, se você quer ser um vencedor, você precisa amar a vinda do Senhor. E eu falo para você, cada dia mais, eu amo a vinda do Senhor. Eu não suporto mais viver nesse mundo que a gente vive, nesse contexto político que a gente vive, no que o mundo está se tornando, né? Essas coisas afligem a nossa alma, afligem nosso coração. Por isso a gente deve todo dia mais clamar que o Senhor volte. Ora bem, Senhor Jesus. E outra coisa, esse mundo não tem salvação. Esse mundo está destinado para o fogo. Quando eu falo mundo, eu não estou falando das pessoas, né? As pessoas ainda há esperança, elas podem ser salvas. Por isso o nosso foco, por isso que nós estamos aqui. O nosso foco é que as pessoas ouçam essa mensagem e sejam salvos. Só que esse sistema do mundo que existe, que perdura, né, que está corrompido pelo diabo, ele vai ser destruído. Tem muitas vertentes cristãs que creem numa transformação. Não, que nós vamos mudar o mundo. A gente até canta, né, isso aí, né? Mas enfim, algumas músicas têm alguns erros teológicos mesmo. Mas e muitas pessoas creem nisso, não, que a igreja vai transformar. Meu irmão, a palavra fala que esse mundo está destinado para o fogo. E a palavra fala em outro lugar que esse mundo jaz no maligno. Esse mundo não tem mais jeito. Cada dia que passa eu entendo mais isso. Então, assim, não tem esperança. A nossa única esperança é Jesus voltar, estabelecer o seu reino, porque o seu reino vai ser o reino de paz, de alegria, como a palavra de Deus diz, o reino de justiça, né? E o último ponto foque em se tornar um vencedor. Foque, né? Então, assim, nós falamos muito do contexto aqui da grande tribulação e tudo que vai acontecer, e da perseguição, etc. Mas se você for um vencedor, meu irmão, você não vai passar por tudo isso. Nós estamos focados no arrebatamento, porque nós estamos de olho na recompensa. E parte da recompensa você não vai passar por isso, por essa perseguição. Então, assim, foque em se tornar um vencedor, meu irmão. Que isso seja motivação, né, para que você não queira estar aqui quando essas coisas aconteçam, porque realmente será um tempo de muita dificuldade. Bem, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar aqui nos comentários, você pode me mandar uma mensagem no WhatsApp também. Muito obrigado para os irmãos que me acompanharam até aqui, né, guerreiros.
E lembrar você que amanhã a gente volta para terminar essa matéria, né? Amanhã o horário vai ser diferente, vai ser a partir das 7h30. Vamos começar mais cedo, eu não pude começar nesse horário porque eu tinha um compromisso hoje. Mas vai ser bem, meus irmãos. Vai ser muito bom. Eu aguardo você amanhã. E eu fico muito feliz de poder compartilhar isso. Essa mensagem é muito poderosa. Nós estamos de olho na volta de Jesus. Amém? Então, vamos orar, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos essa noite, agradecemos, ó Pai, pela Tua Palavra, agradecemos por essa revelação. Pai, que nosso coração possa ser cheio de Ti, cheio das Tuas verdades, que nós possamos amar a Sua vinda de fato, que nós possamos estar focados em nos tornarmos vencedores, em alcançarmos o galardão que o Senhor tem preparado para nós. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, Senhor, que ó Pai, Senhor, está breve essa vinda. Nós nos sentimos afligidos pela maldade desse mundo, mas que o Senhor virá para nos buscar e nós não passaremos pelo fogo da tribulação. Pelo contrário, nós estaremos com o Senhor e nós vamos reinar contigo, ó Pai, Senhor, no seu reino milenar. Em nome do Senhor Jesus, essa é a nossa fé. Amém e amém. Amém, meu irmão? Faça perguntas, né? Falando para os irmãos do grupo hoje, eu gosto muito quando os irmãos perguntam, eu tenho a oportunidade de responder, de crescer, de me aprofundar também mais na palavra, eu amo isso. Então, se você tiver alguma dúvida nesse sentido, e realmente existem muitas dúvidas, né, no Apocalipse, pode ser da aula, pode ser fora da aula também, fica à vontade, amém? Deus abençoe, meu irmão, boa noite, nos vemos amanhã de novo para a gente encerrar esse assunto aí, amém?